Que saudade de você! Oi, gente! No canal YouTube Eli Correia Oficial. Gente, é um sucesso. Mais de 520 mil inscritos, mais de 100 milhões de visualizações. Se inscreva também. Isso, se inscreva, dê aquele like, faça aquele joinha e acione o sininho, porque o sininho tocou. É mais uma carta de saudade, é mais uma história que a vida escreveu. Eu quero lembrá-los também que a nossa sessão da saudade está no rádio, gente. Sim, todas as tardes, às 2 horas, na Capital AM 1040 e Capital FM 77.5. E agora, no canal YouTube Eli Correia Oficial, e o defunto se mexeu. Meu avô Pacheco nasceu e se criou em Itambé, na Bahia. E como todo bom baiano, sempre teve muitas histórias para contar. Porém, existe uma dessas histórias, uma que sempre foi a minha predileta. E é essa história que o meu avô Pacheco me contava. Um fato verdadeiro, um fato verídico que eu passo agora a contar para todos, através do Eli Correia, do canal YouTube Eli Correia Oficial. Segundo o vovô, na região onde ele morava, haviam 2 homens que não se davam de jeito nenhum. Inimigos verdadeiros. Os 2 eram vizinhos de sítio e por causa de uma briga por terra, acabaram se desentendendo. E a partir daí, nunca mais voltaram a se falar. Ao contrário, se odiavam. Porém, além de não se falarem, um passou a ter pelo outro uma verdadeira ira. Na verdade, eles nem podiam se encontrar, porque no que se encontravam já partiam para o xingamento. E se deixasse, se não chegasse o pessoal do deixa disso, partiam para a violência, partiam para a briga. Certa ocasião, um desses homens, o Sebastião, acabou adoecendo e caiu de cama. O inimigo, o seu Francisco, até comemorou, mandou matar até um novilho para fazer um churrasco quando soube que o seu Sebastião estava doente. E nesse churrasco ele só rogava praga. Até que enfim esse desgraçado vai bater as botas. Até que enfim, já vai tarde essa praga dos infernos. E eu tenho certeza que ele vai queimar lá com o diabo. Oh, que beleza. Eu quero ver ele lá naquela fogueira junto do diabo. Esse pro céu não sobe mesmo. Isso eu garanto pra todos vocês. Pro céu esse desgraçado não vai mesmo. De jeito nenhum. Meu avô, que era funcionário de seu Francisco, nesse churrasco, em comemoração que o seu Sebastião estava doente, e a doença dele, segundo falavam, era grave, então o meu avô, funcionário do seu Francisco, quando ouviu o patrão dizendo aquilo, ficou horrorizado. Seu Francisco, olha, o senhor, eu não tenho nada com isso, nem tenho o direito de falar alguma coisa, mas isso não é bom que se fale. Não presta ficar dizendo essas coisas, seu Francisco. O seu Francisco só gargalhava. O quê? Você quer me dizer que eu não posso falar isso? Eu não só posso, como desejo e quero e tenho certeza que vai arder no fogo do inferno esse desgraçado. Que não presta o quê? Coisa ruim tem mais é que morrer e tem que mais ir pro inferno mesmo. E a cada dia que se passava, de fato, a saúde de seu Sebastião piorava cada vez mais. Naquela época, não existiam os recursos da medicina que existem hoje. E com 3 meses que Sebastião estava de cama, muito fraquinho, eis que ele acabou pegando tuberculose e aí foi a gota d'água, faleceu. Cidade pequena. Logo a notícia se espalhou que o seu Sebastião tinha morrido. E não demorou muito para a casa do falecido ficar assim cheia de gente, tomada pelas pessoas. Naquela época, quando uma pessoa morria,
era velada em sua própria casa. Era um costume de antigamente a pessoa morrer e ser velada na própria casa. Logo chamaram o padre, chamaram o vigário, prepararam o corpo do seu Sebastião para o velório. E então os moradores da região começaram a rezar o terço ali diante do corpo de Sebastião, logo depois do padre ter encomendado a sua alma para Deus. À noite foi colocado um barrilzinho de cachaça para quem quisesse passar a noite ou estivesse ali passando a noite no velório, se servir. Tinha uma garrafa de café de um lado e tinha um barrilzinho de cachaça. E assim, porque muitas pessoas no interior, umas tomam café, principalmente as mulheres, né? E os homens às vezes gostam de tomar um traguinho para aguentar a noite toda. E então a reza do terço, terminava um terço, começava outro terço. Foi durante toda a noite, durante toda a madrugada. Vovô e mais alguns funcionários do seu Francisco foram até o sítio vizinho para ver e, a pedido do seu Francisco, comprovar se o homem morreu mesmo, se o desgraçado estava morto mesmo. Isso foi um pedido do seu Francisco. O vovô foi mais por consideração e até aproveitando para rezar também pelo falecido Sebastião. E quando voltaram, ficaram comentando sobre a aparência com o seu Francisco. Seu Francisco quer saber, o homem está morto mesmo, o desgraçado já foi para o inferno mesmo? Como é que está lá o defunto? Aí então disseram, seu Francisco, ele está numa aparência serena, tranquila, naquele caixão, que parece que está dormindo, seu Francisco. O homem está numa serenidade, o homem está assim, olha, numa paz, que parece que está dormindo, nem parece que está morto. Francisco, ouvindo aquilo, ele não aceitava. Como? A aparência serena? Como se estivesse dormindo? E curioso, ele não aceitava essa fisionomia, essa aparência do seu Sebastião de calma, de paz. Ele queria de qualquer maneira, então, ir lá para ver o defunto também. E ele não ficaria sossegado se não fosse lá ver o seu inimigo dentro do caixão. Francisco então decidiu que ia no velório. Quer dizer, o sepultamento seria logo de manhã, então ele teria que ser meio rápido. Ele iria até lá. Era como se fosse um sinal de respeito, um sinal de uma trégua, né, depois que Sebastião faleceu. Era como se fosse, um sinal de respeito pelo falecido. Era como se o seu Francisco pudesse agora, né, com a morte do seu Sebastião, render uma última homenagem a ele e esquecer toda aquela rivalidade que tinha com o seu Sebastião. Então, ele humildemente iria chegar até o velório e tinha medo de ser reprimido pelos familiares do defunto. Francisco pediu então que vovô e mais alguns funcionários fossem com ele até o velório, quer dizer, voltassem ao velório, porque ele queria ir acompanhado. Ele tinha medo de ser reprimido, medo de ser hostilizado, porque todo mundo sabia da briga com Sebastião e todo mundo, inclusive os familiares principalmente, sabiam de que ele tinha desejado realmente que Sebastião morresse, que fosse para os quintos dos infernos, todo mundo sabia disso. Então ele pediu para os funcionários, né, inclusive meu avô, que o acompanhassem. Logo que chegaram, todos olharam espantados, pois sabiam da rivalidade que os dois tinham, principalmente a família do seu Sebastião. Inclusive que ele, Francisco, tinha desejado a morte de Sebastião mesmo e que ele fosse para os quintos dos infernos, arder lá nas chamas do inferno com o diabo. Então, ele estava com medo. Ele foi como tentando parecer para os outros que era um respeito, uma homenagem ao falecido, mas que de verdade mesmo era para ele ter o prazer, a satisfação de ver Sebastião no caixão.
Um cutucava o outro. Mas por respeito ao defunto, ninguém se opôs à entrada de Francisco na sala onde estava acontecendo o velório. Por respeito ao defunto, um cutucava o outro, um cochichava aqui, cochichava ali, mas ele pôde entrar. E ele chegou então diante do caixão. Tirou o chapéu da cabeça, o colocou na altura do peito, faz um gesto de reverência, quer dizer, ele tira o chapéu diante de Sebastião ali no caixão, leva o chapéu aqui na altura do peito e faz um gesto assim de reverência. Ele para ao lado do corpo de Sebastião, fica alguns instantes olhando o falecido. Quem o conhecia dava para ver, dava para sentir a satisfação, dava para perceber dentro dele uma certa alegria. Sebastião estava morto, no caixão, sendo velado, e dali a pouquinho seria sepultado. Que glória para Francisco, que glória! Depois de ficar alguns instantes ali, ele vai se despedir, ele vai sair. E é nesse momento em que ele, ainda com o chapéu aqui no peito, ele se levanta da reverência, fica mais um instante diante do falecido, e na hora da despedida, a outra mão sobre as mãos de Sebastião, como ele deu assim umas batidinhas na mão do Sebastião, como dizendo assim: vai em paz, descanse em paz. É nesse momento que acontece algo inesperado, desmascarando Francisco, mostrando toda a sua falsidade e o seu cinismo. Nesse momento em que ele segura com a mão o chapéu aqui no peito, terminou de fazer a reverência, sobe o corpo, fica alguns instantes diante do defunto, leva agora a mão para se despedir sobre as mãos de Sebastião, quando ocorre um fato inesperado, um fato alucinante, um fato chocante, horripilante. Sebastião, que até então, com a fisionomia calma de quem estava em paz, como se alguém estivesse dormindo de verdade e não morto, ele encrispa o rosto, ele dá uma tosse e vira a cabeça de lado. Francisco nessa hora deu um pulo, mas um pulo porque foi assustador. Aquela tosse de Sebastião no caixão e o rosto que se encrispou e virou assim a cara pro outro lado, foi algo assustador, não só para Francisco, como para todos que estavam no velório. E virou a cara. Um pulo de Francisco, todo mundo sai correndo. Parecia agora uma loucura, parecia agora um pandemônio. Foi a coisa mais terrível que aconteceu. Meu avô conta que nessa hora teve gente saindo, pulando até pela janela. Gente que batia com a cara na parede por correr assustada. Teve pessoas desmaiando, gente passando por cima dos outros. E Francisco, o seu Francisco, parecia que naquele momento ele ganhou rodas nos pés, porque ele corria tanto que até levantou poeira. Meu avô disse que o pânico tomou conta daquele velório e que inclusive acharam que Sebastião não estava morto. Ele não está morto. Um médico precisou ser chamado, o delegado da cidade também veio, e só depois que foi confirmado que realmente Sebastião estava morto é que se acalmou um pouco ali aquele povo. Não houve mais velório. O caixão foi imediatamente fechado, lacrado e enterrado. Depois disso, depois desse fato, Francisco se tornou um homem amedrontado, assustado.
e passou a viver na igreja direto e a pedir perdão por ter desejado a morte de Sebastião. E mais do que a morte de Sebastião, que ele, Sebastião, ardesse no fogo do inferno, ficasse lá com o capeta e outras coisas mais. Francisco, seu Francisco, nunca mais foi a mesma pessoa depois do velório do seu inimigo Sebastião. Esta é a história, entre outras, que meu avô contava. Me assustava, porém eu gostava. Imaginar aquelas cenas, ficar imaginando aquele momento. E passei essa história para todos vocês. Que saudade de você! E o defunto se mexeu. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.